Sejam bem-vindas a mais um episódio do Mãecast, mas hoje em um formato diferente. Eu chamei uma mãe que escolheu o tema que ela gostaria de abordar. Ela diz: Nanda, tenho dificuldades com a organização das tarefas para enfrentar o dia a dia. Então vem comigo para mais um episódio do Mãecast. Ela é mãe de 3, do Eduardo, de 4 anos, do Murilo, de 3 anos e da Laura, de 1 ano. Casada e, após a maternidade, se deparou com inúmeros desafios que a fizeram ressignificar diversos fatores da vida dela. Uma frase: o segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo que você tem. Seja bem-vinda, Manuela Cole. Acertei! Acertou! Obrigada, Nanda. É uma honra. Estou muito feliz de estar aqui participando do Mãecast. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Manu, a gente já se conhece um pouco, né? A gente veio de uma formação juntas, como papisas, numa formação que a gente fez da mentoria, de especialização em desenvolvimento infantil. Mas a gente não pode esquecer que a gente, antes dessa formação, a gente já era mãe, né? Sim, com certeza. Então, hoje, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua maternidade. Primeiro, falar sobre seus filhos maravilhosos. Gente, a Manu é mãe de 3 bebês. 3 bebês. Assim, ó, deve ser aquela loucura. É. Hoje, pra acordar, É uma fala loucura. A gente acorda assim no mãe, sabe? Você nem consegue. Mal abrir o olho, você já tem que trocar uma fralda, ter que separar as brigas. Então, já é uma loucura, né? E foi como você disse, né, Nanda? Antes de trabalhar, de estudar desenvolvimento infantil, a maternidade veio e ela transforma e continua transformando, né? Então, mesmo após me formar em desenvolvimento infantil, eu ainda tenho as minhas dificuldades, né? Eu ainda tenho as minhas inseguranças de ser mãe. Então, acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, né? Que sim, eu tenho as minhas dificuldades, o meu dia a dia não é fácil e eu preciso ainda ressignificar muitas coisas na minha vida. E vai ser um eterno aprendizado, né? A gente não consegue chegar na perfeição e nem devemos chegar. É todo um processo. Então, eu acho muito bacana de você dar voz às mães e a gente poder passar isso adiante. Ah, obrigada, que linda! Assim, a gente tá falando em ressignificar, né? Ressignificar é dar um novo significado para aquilo que a gente acha que tá ruim, que tá pesado, que não vai ser bom. Então, praticamente, a gente, com a maternidade, tudo se transforma, né? A gente é uma avalanche de coisas que a gente precisa enfrentar. Então, são desafios diários, muitas coisas que a gente precisa fazer. E eu acho que o mais importante é a gente tentar manter esse equilíbrio, né? Como mãe, como mulher, e separar realmente isso que eu acabei de falar antes da gente entrar no ar, mas a gente tentar separar essas caixinhas. Quem é a Manuela mãe? Quem é a Manuela profissional, né? Quem é a Manuela mulher, esposa, filha, neta? A gente, entre tantos papéis, eu acho que ser mãe não é só a gente focar na maternidade e pensar que ela envolve e engloba tudo. Não. É a gente separar para que a gente exerça os outros papéis e para que a maternidade se torne mais leve. Exatamente, é saber equilibrar os pratinhos, né? Eu gosto de usar esse termo porque é exatamente isso, é o pratinho da casa, o pratinho do casamento, o pratinho da mãe, da Manuela profissional. E antes de eu me tornar mãe, a gente já vem com uma bagagem, né? A gente está vivendo uma vida e aí vem a maternidade para mostrar que, peraí, será que você consegue manter a vida que você tem hoje? Mesmo após a maternidade, e foi com isso que eu me deparei, né? Eu trabalhei no meio corporativo por muito tempo, e aí veio o Eduardo, e eu digo que assim, a maternidade para mim já começou me dando uma rasteira, porque é toda uma expectativa com o primeiro filho que a gente cria, o que é normal, e após o nascimento do Eduardo, ele precisou ficar em torno de 15 dias na UTI, e isso já foi para mim assim um baque, né? Tipo, espera aí, não é do jeito que a gente espera, né? Não, vamos diminuir essa expectativa porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. A gente pode muito, né, não entender no momento, né? Quando a gente está passando por aquele desafio, mas depois é transformador. Então a maternidade já veio assim para mim. E logo após o nascimento do Eduardo, né, eu já tive que ressignificar muitas coisas. Eu nem tinha consciência disso, mas eu já estava ressignificando. E quando o Eduardo fez 5 meses, eu engravidei novamente.
Meu E Deus. sim, então pensa, né? Eu voltei de licença maternidade grávida. Então aí eu já tive que também quebrar muitos preconceitos que eu passei, né, no meio corporativo, no setor bancário que eu trabalhava. E aí eu percebi que aquela vida da Manuela, antes de ser mãe, ela não estava mais alinhada com as minhas crenças, valores que, sem perceber, já tinha mudado. Então, foi a partir daí que eu comecei. Claro, né? Graças a Deus tive a oportunidade de poder fazer uma escolha. A gente sabe que não é a realidade de muitas mães, mas aí eu escolhi ficar na maternidade, cuidar das crianças. E aí que eu me deparei com mais um desafio, né? Opa, não é bem assim, né? Ficar em casa com 2 bebês, porque eles demandavam muito, ainda demandam, né? 100% de mim, porque quando eu trouxe o Murilo da maternidade, no dia que ele chegou em casa, o Eduardo começou a andar. Então, pensa, são Gente, 2 bebês praticamente, né? E demandam muito. Então, a partir daí, eu já tive que mudar algo em casa. Eu via que eu não poderia ser tão caótico assim, né? Eu falei, gente, cadê o brilho da maternidade? Porque a gente não é preparada para isso. A gente escuta, a gente tem vários depoimentos de outras mães antes de ser mãe, mas a gente só sente quando a gente está vivendo, né? na E prática, não tem uma receita de bolo. não. Não tem uma fórmula mágica. E não adianta você falar para sua amiga assim: olha, dorme, faz tudo, aproveita. Não adianta. É só quando você passa. Isso E mesmo. cada situação para uma pessoa é diferente para outra. Não Uhum. adianta. Então não adianta a gente falar como que vai ser, descrever que a pessoa nunca vai saber o que Não, é. não mesmo. E mesmo, né, a gente escuta e a gente não dá valor mesmo, né, para aquilo. É. Será que é tudo isso mesmo? É só quando a gente tá vivendo. E aí foi que eu me deparei com todos esses desafios, né, daquela coisa de ficar. Veio a pandemia, então Imagina. me vi ali sem. Até então eu ia ter uma rede de apoio que seria a escola. E aí eu não pude mais contar com essa rede de apoio. Nós tínhamos acabado de se mudar para o interior, então eu também não tinha a família, os amigos. Isso que eu ia te perguntar, se você tinha família perto. E isso, a gente mudou quando o Murilo fez em torno ali de 3 meses, 3, 4 meses, nós fomos para o interior, onde o meu marido tinha, né, os negócios dele mais centralizado lá. E justamente a procura dessa qualidade de vida, do pai também estar mais presente, a gente foi para lá. Só que aí veio a pandemia. E aí eu me vi sozinha o dia todo com os 2 em casa. Então eu comecei a procurar saber mais da maternidade, porque é incrível, né? A gente se prepara para tanta coisa nessa vida, só que a gente não se prepara para a maternidade, né? A gente vai criar um ser em desenvolvimento. Então, sim, a gente precisa, pelo menos, estar um pouco preparado, né? É claro que é um processo, a gente vai aprendendo conforme o tempo, mas eu senti muita falta disso. Eu realmente não me preparei, eu simplesmente me joguei. E aí, com os 2 em casa, eu comecei a procurar ter mais conhecimento sobre e vi que tem um mundo para conhecer da maternidade. E com o tempo eu fui vendo que é mais sobre nós, né? A gente vai muito não, ele tem que mudar, nós temos que mudar o filho. E não, é sobre as minhas atitudes. E é por isso que eu digo que eu usei a palavra ressignificar, porque somos nós, né, os responsáveis Sim. pela mudança. E aí comecei a implantar uma rotina dentro da minha casa, porque até então eu não tinha. E aí eu fiquei pensando, né, com toda essa exaustão que eu tô sentindo, porque é tudo em volta dessa exaustão. A gente não consegue ser o que a gente quer ser com sono, né, com Não. privação de sono, com esse cansaço, com todo esse estresse. E aí eu tentei começar a implantar uma rotina, teve coisas que deram certo, coisas que não deram. E até hoje eu ainda tenho que trabalhar essa rotina, né? Eu até coloquei que sim, hoje meu principal desafio na maternidade é equilibrar esses pratinhos dentro de uma rotina que eu consiga fazer de fato tudo que eu quero, né? Aí veio a Laura, né? Uma terceira Gente, a Laura é um gravidez. bebê Um de um aninho, bebê um ano e de um meio, né? aninho. Ela tá. 1 ano e meio, isso. E aí, né, a gente ainda estava vivendo a pandemia quando eu tive a notícia da terceira gestação, sem planejar. E foi um baque muito forte, demorou alguns meses ali para eu poder internalizar aquilo em mim e aceitar. Mas foi muito importante. Hoje a gente não consegue ver a nossa vida sem a Laura.
Mas aí com 3, né? 3 bebês. Até então eu até brincava com meu marido. São 2, tem um para cada. E agora com 3, sempre vai sobrar um filho, né? Sim. Então, até hoje, eu preciso sempre estar adequando a minha rotina conforme a minha vida vai acontecendo. Porque a gente vai mudando, né? As coisas não são para sempre iguais. O meu marido hoje, ele viaja bastante, então durante a semana, a minha rede de apoio é a escola. Então, eu me vejo ali, quando eles não estão na escola, sou eu com eles, né? Eu sozinha com os 3. Então, é aí que entra a minha principal dificuldade hoje. Porque aí, qual é o período exatamente que eles vão para a escola? De manhã, de tarde, integral, semi-integral? Isso, na verdade, agora nós estamos em férias ainda, mas a partir da semana que vem a gente volta mas coloquei os meninos na parte integral e a Laura vai começar no período da tarde na escola, né? Eu começo a levar eles um pouquinho mais tarde de manhã e eu busco em torno ali das 4h30, 5 horas, né? Mas até então eu tinha a Laura full time. E só os meninos indo para a escola, né? Agora que ela vai começar aí o período da tarde com os meninos. Você falou, para eu voltar um pouquinho, você falou uma coisa muito importante, assim, né? Quando a gente está no mundo corporativo, quando a gente tem os filhos, a maioria das empresas não inserem os filhos no currículo, né? Então, a gente fala que realmente a mãe ela tem que sempre estar decidindo o que fazer, como voltar, como se adaptar. 5 meses de uma licença maternidade, você não viveu nada com a criança, porque a criança não começou os grandes marcos de desenvolvimento dela que ela vai mais precisar de você. Que é o engatinhar, o andar, o falar. Tudo isso demanda muita energia dos pais e também da criança. Então, não existe essa né, inserção da criança na vida dos pais no currículo. Os pais que mal dormem, né, com o bebê em casa, a empresa não quer saber. Né? Não tem esse programa, esse planejamento para acolher esse profissional, para que ele seja inserido, né, no mercado de trabalho com filhos. Né? É sempre Exatamente. separado, né? Sim. Engraçado que a gente tem que reproduzir para o mundo continuar, mas a gente tem que trabalhar como se não tivesse sem filho. Exatamente, é voltar como, né, se nada. E imagina, o Eduardo foi para a escola com 6 meses. E foi muito difícil para mim, né? Meu Deus do céu, mas ele é tão pequenininho e ele já precisa ir para a escola e ele foi. E aí, claro, tem as doenças, né? Então Sim. a escola liga, tá com febre, eu preciso sair. E eu não tive abertura em nenhum momento, né? Aonde eu estava inserida ali no mercado de trabalho, eu não tinha espaço. Então era como se o meu filho, foi como você falou, a vida continua. Você foi lá, pariu, né? Teve um filho, tem um serzinho em desenvolvimento na sua casa, mas volta porque aqui a gente precisa bater meta, a gente precisa Sim. continuar. É como se você trabalhasse, tivesse que trabalhar. A gente, assim, tem um ditado, né, que fala: as pessoas querem que a gente, mães, trabalhem como se não tivessem filhos, né? Isso. E tenham filhos como se não trabalhassem. Então, Exatamente. né, não dá para juntar as duas coisas, né, Não, e para eu muita até coisa. hoje eu analiso, né, olho para trás e vejo o quanto foi importante eu ter o Murilo logo em seguida, porque talvez eu perderia muita coisa, né, do Eduardo. E eu falei: "Não, eu não tô vendo nem a gestação passar". Quando eu vi, eu já estava de 5 meses grávida e eu não vi isso acontecer, né, eu não curti em nenhum momento. Eu não estava aproveitando o meu filho já, né, que estava ali em desenvolvimento, que precisava muito de mim, e eu também não estava prestando atenção na minha gestação. Não estava curtindo aquele momento, aquela segunda gestação. Infelizmente, eu tive que sair. É claro que, mais uma vez, né, eu tive a oportunidade de poder escolher. Mas e as mães que não têm? Então, quão importante seria, né, o mercado de trabalho ir inserindo os filhos aos poucos e entender que a demanda dessa mãe aumentou, né? Então a gente pode equilibrar o trabalho sem ela precisar sair e abandonar a carreira dela, mas também sem deixar os filhos de lado, né? Quando a gente cuida dessa mãe, quando a gente cuida de quem cuida, né? É o que essa Exatamente. pessoa ela tende a render mais. Com Eu acredito certeza. que uma mãe que trabalha muito feliz porque o filho dormiu bem, porque ela teve uma rotina boa, ela sabe como, né, conduzir da melhor forma para ela estar na empresa. Então todo esse apoio as empresas realmente não dão. Então você, né, você não sabe como foi a noite desses pais, né? Então, às vezes o chefe cobra, né?
Enfim, é o papel da empresa? A gente sabe que a empresa é movida a resultados? Mas a gente precisa falar sobre isso, porque não é fácil. E acaba perdendo grandes profissionais, né, Nanda? Por conta disso, né? Então, eu me via como uma ótima profissional, eu abraçava mesmo, né? Todo o meu trabalho eu fazia o melhor que eu podia. E acabaram que perderam, né? E eu tive que fazer uma escolha, então não deveria ser assim, de ter que fazer uma escolha, né? Eu acho que dá para agregar, sim, essas duas funções. E a gente falou da rotina, né? Conta para mim como que é a sua rotina com os 3. Então, numa rotina normal ali com a Normal? escola, tendo a rede de apoio da escola, né? Então, assim, a gente acorda. Na verdade, eu sou acordada, né? Porque os 3 vão correndo lá para minha cama. E aí a gente acorda, a gente já vai tomar o nosso café da manhã, todos juntos, aquele café assim, bem tranquilinho, sabe, gente? Nada caótico. E aí a gente começa o nosso dia no café da manhã. Daí, depois do café, a gente já. Isso eu sozinha, né? Porque o meu marido, ele, na maioria das vezes, ele está viajando. E aí eu já começo a arrumar os meninos para a escola, né? A gente acorda bem cedo justamente para eu ter esse tempo, né? Mais tranquilo, porque a gente sabe que nada na pressa funciona. Então a criança tem o tempo dela, não adianta eu ficar apressando. E aí eu tenho um tempo até considerável até eles irem para a escola, para eles se arrumarem. E aí eu deixo os meninos na escola, volto. Normalmente já é um horário da Laura ter a soneca dela de manhã, aí eu faço ela dormir. E aí, após o almoço, né, lá por 1h, 1h15, eu levo a Laura. E no final da tarde eu busco eles. O ritual da noite, a nossa rotina noturna, ela é bem consistente. Mas como eu disse, eu vejo que é muito no mecânico. Eu pareço uma máquina, assim, sabe? Eu só vou fazendo. E isso eu fico um pouco insegura nessa questão. Então, eles dormem cedo, eles têm um ritual noturno bom. Então, lá por 7, 7h30, eles já estão dormindo. Eu acabo pegando eles mais cedo na escola justamente para ter um tempo de qualidade com eles. Mas eu vejo que ainda falta, sabe? Claro, tem dias e dias na maternidade, tudo é muito incerto, né? Um dia, por exemplo, que eu tenho um compromisso, fica com febre na escola, eu preciso buscar, então a gente acaba ficando aí sem um norte, né? Quando acontece isso, porque aí são 3, então assim, eu digo, né? São 3 crianças. Então sempre um vai ficar doente, né? As chances de ter febre é muito maior. Sim, quando um melhora, o outro fica. Exatamente. Ou então passa para todos, né? Isso, e eu ainda não sei lidar muito bem com isso, né? Com essas surpresas que acontecem na maternidade. Então, eu fico muito ansiosa quando eu tenho um compromisso, eu tenho uma atividade a ser realizada no meu trabalho, e aí eu preciso parar para atendê-los, né? Então, Sim. isso ainda me gera uma ansiedade. Mas voltando à rotina, à noite eles dormem cedo, mas eu me pego nessa questão de me conectar com eles, de fazer presente, com a presença ali, né? Como eu disse, eu me vejo muito como uma máquina. E na maternidade, eu digo, né, que os dias são longos, mas o ano é curto. E aí eu vejo, eles já cresceram, né? O Eduardo já está com 4 anos, já vem com uma conversa já diferente, ele já consegue criar muita coisa com a gente ali, né? E na fase dos porquês. E aí eu me vejo nessa máquina de ficar presa numa rotina, só que sem esse ritmo, entende? E é isso que é bem difícil para mim. Manu, no caso, quando você voltou para o mundo corporativo, está trabalhando home office, híbrido, o que agora você está fazendo? Não, e aí quando eu voltei de licença maternidade grávida, foi um período bem conturbado, onde eu vi coisas assim terríveis, né? E eu fiquei muito insegura em relação à minha vida como mãe, e eu vi que não estava mais alinhado as coisas, né? Então eu resolvi sair. Aí eu larguei a minha carreira, foram 8 anos de bancária, né? Eu construí uma carreira lá dentro, e aí decidi que eu ia sair para ficar com eles. Então, até hoje eu estou nessa de me reencontrar, né, como profissional. Então eu estou em busca, agora me formei, né, em desenvolvimento infantil, pretendo sim trabalhar com isso futuramente,
Mas ainda tô nesse processo de me reencontrar. Até então era a maternidade, somente vivendo a maternidade. E ajuda em casa? Você tem alguém que te Eu tenho uma ajuda, alguma pessoa. funcionária? Isso, eu tenho uma pessoa, um anjo, né? Não falo nem que é uma funcionária, é um anjo na minha vida que me ajuda com a casa. Mas tudo que envolve as crianças sou eu e o meu marido, né? Sim, administrar, né? Isso. Uhum. Tá, e você e o seu marido, vocês sentam, volta e meia para conversar sobre isso, sobre a organização da casa? Como que é a comunicação de vocês? Sabe que isso começou faz pouquíssimo tempo, né? Então foi Olha até só. interessante você me perguntar isso. Imagina, né? Fazem mais de 4 anos que a gente tá vivendo aí nessa como pais, né? Sim, E só agora a gente parou para pensar que sim, a gente precisa fazer reunião familiar, né, um sim, planejamento. Até porque a gente estava, indo muito no automático e acontecia muito de, exigir coisas dele e ele exigir coisas minhas, e aí a gente entrar em conflito. Aquela sensação: "Eu estou fazendo mais", né, e então assim, qual é o equilíbrio, né, da parte da mãe, da parte do pai? São 3 e a demanda é muito maior, né, para um pai e uma mãe. sim. Então, para a gente não entrar em conflito, a gente se viu obrigados mesmo a sentar. Eu falo assim: "Gente, até dá para mandar um e-mail com a pauta da reunião, um negócio Sim, sério, né, para a gente planejar, porque senão a gente não consegue". E aí a gente perde essa essência da maternidade, porque a gente vive no caos, a gente só vai sobrevivendo e a gente não consegue se conectar, a gente não consegue criar memórias felizes. É tudo muito conturbado, né. sim. Então é mãe, 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 pai, pai, pai a todo momento. Não, você contando das férias, a Manu estava contando das férias, foi, assim, muito engraçado. Sim. Porque existe essa questão, né, que a mãe ela tem sempre tem que estar pronta para tudo, né, e o pai ele pensa no que vai fazer, "Ah, tá, eu tenho que fazer isso", enfim. E aí você trouxe uma situação das férias, né, pra gente, só pra gente contar aqui um pouquinho, porque foi muito engraçado, que aí como é que estava lá nas férias? Todo mundo sentado, Sim, é porque o na caos verdade rolando. o meu marido, ele é o oposto do que eu sou, né. E aí a gente se vê muito assim: "Meu Deus do céu, não é possível". Eu acho que acredito que por ser mãe, né, a gente tá atenta a todo momento, então eu tô sempre olhando o que as crianças estão fazendo. Eu estou aqui trabalhando, mas eu tô olhando lá que vai rolar uma briga daqui a pouco, Aham. vai ter um conflito, eu preciso vou ter que intervir, vai ter uma agressãozinha lá. Então a gente isso é exaustivo até pra mãe, porque a gente tá todo momento Ligada, no ligada, prestando atenção. 220. E o meu marido é o Buda interior, gente, assim, ele é o Buda encarnado, tá tudo bem, tá tudo lindo, as crianças estão lá, né, o caos total, choro daqui, choro de lá, e pra ele tá tudo bem. E aí nós fomos viajar, ficamos em um hotel, e no café da manhã, aquela loucura, né, de atender 3 e um quer isso, outro quer aquilo, né, e o hotel oferece, assim, aquele café da manhã super, né, com uma diversidade enorme. Que você não consegue, né, Exatamente. E aí eles comer querem tudo, tranquilo. né, criança olhando: "Não, eu quero esse. Não, mas eu quero esse". E aí todo momento um vai e volta de pegar as coisas, e aí o meu marido e eu assim: Vamos comer logo esse negócio, né, a gente precisa sair daqui o quanto antes". Meu marido levanta, olha: "Vou lá fazer um crepe". Gente, o crepe no café da manhã demorava, assim, uma eternidade, né, pra ficar pronto. Tinha fila das pessoas esperando o tal do crepe. E ele levanta: "Ah, vou lá fazer um crepe". Eu falei: "Jesus, não é possível que ele não tá O vendo o que mundo tá acabando. acontecendo". Então, é incrível, né, mas é o que eu digo, a gente aprende um com o outro, porque essa paz que ele traz, essa tranquilidade é bom, né. Às vezes Sim. a gente fica no automático, naquela loucura: "Não, preciso comer rápido, porque aí eles vão cansar, eles não vão querer ficar mais na mesa, então a gente precisa descer". Não, né, calma. A gente consegue trazer essa paz, essa tranquilidade para o nosso café da manhã. Vou lá fazer meu crepe, tá tudo bem, né. Sim, são as polaridades, né, que a gente chama no relacionamento. Pode ser que seja mais yin, outro Hum, seja mais yang. A gente tá falando aqui de yin e yang, mas só
para contextualizar entre, né, gênero masculino e feminino, essa força que a gente traz do feminino, mas que a gente também se coloca no masculino e vice-versa. Então, a gente se completa, né? Ambos têm a feminilidade e a masculinidade dentro um do outro. E é importante que o equilíbrio exista. Perfeito. A paz dele com a tua turbulência. Sim. Enfim, e vai ter horas que você também vai estar mais calma e que ele também precisa de ajuda, de apoio, né? Exatamente. Mas por que eu toquei no ponto da comunicação? Porque olha que interessante, você trouxe uma coisa, né, que é a organização. A organização, ela traz muitos benefícios. Então, ela traz foco, menos estresse, a satisfação, é o prazer de estar tudo organizado. Por que você o tempo todo fica ligada no 220 junto com as crianças? Porque a sua mente está pensando no que você tem que fazer. Ou o que você deixou de fazer, que vai ter que fazer daqui a pouco. Então, sempre tem algo envolvido antes, ou depois, ou durante do que você está fazendo. E nunca você consegue se conectar verdadeiramente. Então, por exemplo, eu sempre divido o meu dia no que eu tenho que fazer e foco naquilo. Eu sei que com 3 crianças não deve ser fácil, porém você tem 2 redes de apoio dentro da sua casa, que é a escola, que te dá super apoio, e a sua funcionária, né, que é o seu anjo, no caso, que te ajuda muito. Então, isso serve também, não é só o caos de 3 filhos, serve para uma mãe que é solo. Sim. Né? Porque uma mãe que é solo, ela também tem que administrar tudo, só que sem a rede de apoio do marido. Então, se a gente considerar o seu marido viajando, o caos rolando e você tendo que administrar um lar sozinha, que não é fácil, mesmo com ajuda, é a conexão do presente. O estado mindfulness, que a gente chama, né? Então, sempre que você for pensar que você está fazendo alguma coisa, aquilo que você está fazendo naquele momento é o que mais importa, porque você não tem controle sobre o resto. Então, amanhã você precisa levar eles no pediatra, por exemplo. Mas é só amanhã, né? Então, assim, amanhã quanta coisa vai ter que rolar? Para isso, você precisa organizar o seu dia anterior para que aquilo aconteça no dia seguinte. Só que a gente não tem controle, pode ser que tudo mude. Pode ser, porque o cérebro ele não sabe, né? O que é passado, presente e futuro. Ele só sabe o que é presente. Quem dá o tom do passado e o tom do futuro é você. O futuro ele vai te gerar ansiedade e o passado ele te gera angústia, remorso, coisas que a gente deixou de fazer. E aí que vem a culpa, vem todas essas questões que a gente traz. Então, quando o cérebro a gente entende, cara, meu cérebro não sabe o que é passado. Ele não sabe o que é passado e não sabe o que é futuro. Então, foca no que você tá fazendo. A conexão presente. Eu sei que o automático, por exemplo, que você deve viver. Eu vou fazer dormir, vou fazer comer, vou dar banho, vou isso. É óbvio que vai ser um pouco no automático, porque você precisa fazer uma sequência de atividades com seus filhos, senão você não dá conta de todos. É diferente de você dar banho em um, você tem que atender a necessidade de 3. Só que você tem que atender a necessidade deles, atender as suas necessidades e atender a necessidade do ambiente. Então, são 3 necessidades que precisam ser atendidas. Por que do ambiente? Porque se eles não estiverem dormindo cedo, organizadamente na rotina deles, você não vai ter o teu tempo de qualidade com o seu marido, que chegou de viagem ou outra coisa. Então, automaticamente, isso vai ficar no automático. Exato. Porém, aonde que a gente traz o ritmo? A gente traz nos elementos que a gente insere. Então, na hora das refeições, o ritmo que ele é conduzido é o que a gente traz para a criança como elemento de rituais. E é isso que dá o tom do ritmo. Por exemplo, quando eu tô muito agitada, muito cansada, muito tudo, e eu sei que eu vou passar tudo isso para minha filha, e que não vai ser legal, eu preciso sentar na mesa e acender uma velinha. Porque aí, esses elementos, eles formam esses rituais na nossa vida. É como se fosse os marcos do que a gente precisa parar para prestar atenção. Então, cara, eu tô olhando para aquela velhinha, eu tô ali com a minha filha, eu tô me conectando na refeição. Com 3, a gente vai chamar a atenção pro foco, redirecionar, tentar contar uma história na hora da refeição. Para você que é sozinha, deve ser muito mais difícil, porque eles devem correr tudo em volta da mesa. Já imagino 3 crianças, a minha dá 2 colheradas, quer sair? Imagina 3. Mas aí, trazer para você também isso, essa conexão para o estado presente, tentar chamar a atenção deles nessa hora. Então, inclusive, quando eu estou fazendo a refeição, eu estou contando uma história para minha filha. É nesse momento. Então,
Claro, a gente já sabe de todas as questões do desenvolvimento sem tela, Sim. né? Um horário que a Quanto gente influencia. tenha. Mas você tocou num ponto muito importante, Nanda, que é justamente o nosso estado de espírito, né? Eu até brincava com o meu marido que quando ele viajava, parecia que as crianças, assim, eram outras. Era uma paz. Por quê? Era, na verdade, eu. Eu me planejava muito mais. Essa semana estarei sozinha, então eu já deixava tudo pronto. Né? Eu já pensava em mim, como que eu vou fazer sozinha? Então, antes de ir para a escola, eu já deixava tudo preparado, a roupinha, né, o pijama, a janta ali, quase pronto só para esquentar para eles. Então, tudo já estava planejado e com isso eu já estava tranquila. Eu poderia viver esse presente, porque eu não estaria pensando no futuro nem no passado. E quando ele volta, eu relaxo. Ah, agora tem mais um, agora eu tenho minha rede de apoio. E aí que acaba virando caos e as crianças sentem tanto isso que elas ficam outras crianças, E a né? organização pede uma disciplina e constância. Sim, Não dá para você sair de todas as tarefas porque o seu marido chegou. Você precisa cumprir com as suas tarefas, como ele também, quando chegar, vai ter que fazer as dele, né? Ele não pode exatamente. simplesmente, cheguei em casa cansado e esquecer que tem 3 filhos. Não Não. mesmo. Então, é o caminho inverso, né? A gente primeiro alinha a comunicação. Então, sempre que você for, pensa assim, teu marido tá chegando de viagem. Cara, a gente precisa conversar. Porque eu não sei como ele tá se sentindo, eu não sei como que ele voltou, quais são os problemas que ele vai trazer pra dentro de casa, que o ideal seria que deixasse da porta pra fora. Sim, Mas a gente sabe que interfere sim. Porque nós somos seres integrais, então, né, individuais, a gente precisa o tempo todo tá ali manifestando o que a gente está sentindo de alguma forma, e quando isso não é validado é pior. com certeza. Então, sempre entender como que ele tá chegando, né? Como que eu tô chegando, como que eu tô saindo. Tentar conversar pelo menos o tempo que você acha ideal, o Uhum. possível, para que vocês alinhem entre vocês o que precisa ser feito. E programar o planejamento. Você faz listas? Faço. Se eu sigo elas, aí é uma outra conversa. O problema é que a gente faz listas gigantes. Tipo assim, tudo o que a gente precisa fazer é de uma vez só, Aham. né? Então, a divisão da lista serve para quê? Uma lista menor, uma lista média, é curto, médio e longo prazo. Então, o que eu preciso fazer agora, o que eu preciso fazer uma semana e o que eu preciso fazer mês que vem. Por exemplo, um médico. Às vezes você não consegue marcar um pediatra para o seu filho no mesmo mês. Uhum. Isso se torna uma lista de a longo prazo. É uma lista de um mês. Ah, é um mês a longo prazo? É, para uma mãe é. Porque é Sim. urgente, Aham. né? Exato. Eu até trouxe algumas coisas aqui que eu acho muito importante a gente falar de um caminho. O que é um caminho, né, que a gente percorre numa organização para a gente fazer? Aquilo que eu falei, quando a gente tem tempo, quando a gente administra melhor o tempo, quando a gente organiza melhor, a gente tem mais foco, mais satisfação, mais espaço para criar. E o problema é que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. É. E quem muito quer fazer tudo, não faz A gente nada. quer abraçar o mundo, né? E a gente acha que é o nosso dever abraçar o mundo, né? E é aí que fica, que é o problema, é a raiz do problema, né? Exatamente. A organização, ela é uma habilidade que pode ser aprendida. Porque, por exemplo, eu sou virginiana, eu sou muito chata com as coisas assim, que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Eu sou muito chata com prazo. Quando meu marido vem com uma atividade nova, eu falo assim: olha, tem que ter prazo, porque na minha cabeça fica assim: se eu não entregar até dia 10, né? Uhum. Eu fico matutando aquilo. Então, é um prazo que a gente coloca para si mesmo. Então, eu não posso deixar de fazer uma coisa sem ter prazos, porque senão aquilo fica muito solto. Eu nunca entrego nada, eu nunca faço nada. Então, é uma habilidade que precisa ser aprendida para todo mundo. A organização, ela faz parte do todo. Só que a gente não se comunica, não planeja, não senta para falar sobre o que todos têm que fazer. É. E existe essa divisão, né? Então, o que você vai fazer e o que ele vai fazer. As responsabilidades, né? O que você vai ser responsável, até mesmo são coisas simples, do dia, o que é a pauta dessa reunião familiar? São coisas do dia a dia, simples, mas que ninguém para pensar. Então, olha, você não vai viajar essa semana? Quem vai buscar na escola? Sou eu ou é você? Porque às vezes eu estou lá trabalhando, fazendo algo, e aí estou pensando que ele vai buscar na escola, mas ele também está lá com as suas atividades. E aí, 5 minutos antes, me manda uma mensagem: sou eu que vou ter que buscar na escola. O que isso vai gerar?
né? Vou ter que largar o que eu tô fazendo, sair correndo, buscar as crianças atrasadas. É um efeito cascata. Porque não Então, houve a porque não houve a comunicação. comunicação. E de algo simples, né? Quem que vai buscar na escola? Quem que vai levar? Amanhã tem pediatra, como que a gente vai fazer? Né? Então tem as vacinas. A gente precisou organizar um quadro assim de vacinas, porque são 3, né? E não é a mesma data. Então a gente estava até penando nisso. Quando eu via, meu Deus do céu, fazem 3 meses e não tomou a vacina. Então é muita coisa para organizar e coisas que a gente não para pensar. É só quando realmente a gente vê que não deu certo, que não deu para fazer, né? Então, tem uma coisa que eu faço muito com meu marido, é assim. Além de tudo que a gente faz, por exemplo, para organização. Então, a gente, né, lista todas as tarefas que envolvem um lar. Uhum. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque às vezes você acha que as suas tarefas, né, que você faz é mais ou menos, Sim. e que você também enxerga como uma tarefa que tem que ser feita diária ou semanalmente, e para o outro tá tudo bem. Não Uhum. fazer semanalmente. Uhum. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu tô sem ajuda na minha casa em questão de limpeza. Uhum. Então, eu tenho que me organizar com relação a isso. Eu vou passar aspirador quantas vezes na semana? Isso tem que estar lá. Por quê? Porque se não tiver, eu acho que você tem que passar uma vez e você acha que eu tenho que passar 2. E assim a gente vai ficar jogando. É isso. Então a gente precisa entrar num acordo. O que fica bom para ambos e o que para ambos, assim, eu digo, né? Eu sempre vou querer mais, porque eu sempre quero. Mas assim, o equilíbrio, quantas vezes você consegue fazer, Uhum. né? Uhum. Então assim, sempre listar tudo, só que é listar tudo e depois vir fazendo os blocos de divisão. Então, tudo que envolve uma casa, mas é tudo. Limpeza, pagamento de contas, Sim. a parte das crianças, que tem que inserir como blocos diferentes, mas depois eu vou entrar nessa parte que acho que a divisão é mais importante ainda, do que o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, enfim, só que tem que ser no dia, Uhum. porque a criança, ela demanda todo o tempo, então não tem como você ficar jogando pra frente. Então, sempre listar tudo. Então, assim, vai fazer a lista, só que ir no mercado, tudo isso tá ali. É. Eu vou na feira, eu vou no orgânico, eu vou comprar carne, eu vou no mercado. Eu preciso ir buscar na escola. Isso é uma rotina, então precisa estar na lista. Só que essa lista gigante, ela precisa ser quebrada. E aí, como é que se divide? Através de um calendário, algo visível. Metas alcançáveis, né? Por isso que você diz do prazo ser um pouco menor. Não adianta também jogar um monte de obrigações, né? Atividades a serem cumpridas, e daí você só vai gerar ansiedade, porque você não vai conseguir, Não. né? Então, trabalhar com pequeno, ir aos poucos, né? Eu acho que. E um ponto importante também é referente à atividade, no mercado que você mencionou. Por exemplo, eu não gosto, eu odeio ir no mercado. É uma coisa que. E o Guilherme, né, meu marido, ele é muito, assim, ele vê o preço de cada coisa, ele pesquisa, se ele vê que tá muito caro, ele vai em outro lugar. Igual o meu marido. E assim, eu chegava do mercado, ele começava a ver os valores, assim, você sabe quanto você pagou no queijo, no quilo do queijo? Gente, não sei, entendeu? Então, assim, opa, peraí, acho que o mercado eu não gosto de fazer e eu faço de uma forma muito também superficial. Então, já que você gosta, de comparar preço, que tal você passar a fazer o mercado, né? Sim. Então, é isso interessante também, ver a habilidade de cada um, o que gosta de fazer, e aí a gente vai, claro que vão ter atividades que você não gosta, que você vai ter que fazer. Normal, como tudo na vida. Mas isso é um ponto importante. Eu acho que facilita muito mais também, deixa mais Sim, leve, né? com certeza. Na minha casa, a gente não faz o mercado em um lugar só. Então, a carne a gente compra em um lugar, a gente Uhum. não come 100% orgânico, mas algumas coisas a gente compra em outro lugar. Então, demanda mais tempo, porque você precisa ir naqueles determinados lugares para poder comprar tudo da semana. Sim. Então, é a verduraria separado, né? Que a gente faz feira, e aí sim vai. Então, isso precisa estar numa lista. Não tem como viver no caos. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ir no mercado agora, eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que. Não dá. O dia da semana tem que estar organizado. Então, eu coloquei aqui, eu já falei dos benefícios, mas aumento de produtividade. Meu Deus, se você estiver organizada com listas pequenas, médias, grandes, esse planejamento, a comunicação, a divisão de tarefas, né? Tudo que você tem que estar alinhada no teu dia, entra o que eu vou falar aqui, ó. O que você como que você divide, né? É o que eu acho mais importante e urgente. O mais importante, ele é tudo. É o que tem que priorizar já. Uhum. Então, são 4 blocos que eu sempre divido assim, ó.
importante e urgente, o importante, mas não urgente, o não importante, mas urgente, né? Que são as tarefas que você pode delegar. Sim. Então, assim, não é importante, mas é urgente. Então, você precisa de ajuda para fazer aquela determinada tarefa. Então, delega. Delega essa tarefa se você conseguir. Pelo menos para o seu marido ou para sua funcionária, enfim. O que você conseguir ali dentro do seu dia. Nem importante e nem urgente. Se você parar para pensar, todos esses quatro pilares de organização, eles fazem parte do nosso dia a dia. Só que a gente não divide. E aí, ó, o nem importante nem urgente é aquele famoso trabalhar por trabalhar, sabe? Tipo, eu tô aqui, tô trabalhando por trabalhando. Não é urgente, não é nem importante, mas tô fazendo aqui, porque eu quero fazer, entendeu? Não dá. Então, precisa dividir. Importante e urgente. O que é mais importante e urgente pra você? O que você acha? Mais importante e urgente é alimentação para eles, né? Sim, então, total. Eles precisam comer, né? E eles precisam comer bem e tem horário, né? Principalmente a Laura, né? Sim. De 1 ano e meio, é um bebê. Quem que cozinha? Hoje é minha funcionária. Ela cozinha. Deixa almoço e aí você dá a mesma janta. Exatamente. Ótimo. Então, tá perfeito, né? Só que assim, eu preciso cumprir, porque muitas vezes o dia tá tumultuado, tá corrido, e aí quando eu vejo a Laura não tá bem, tá chorando, tá irritada, meu Deus, passou o horário dela almoçar, por exemplo, né? Então, isso às vezes o dia te consome e isso é uma coisa urgente, que ela precisa comer e ela tá acostumada a almoçar em tal horário. E aí é um efeito cascata, ou se ela não almoçar no horário, ela vai ficar irritada, ela já não vai almoçar bem, já vai atrapalhar a soneca dela. Então, para mim, o que é urgente hoje é a alimentação e eles almoçarem, enfim, café da manhã, tudo no mesmo horário. E por que ela não almoçou no dia? Porque você estava fazendo um monte de outras coisas que eram importantes, mas não urgentes. Não urgente, exatamente. Então, sempre na divisão, eu vou pensar, o que é urgente na minha semana? E aí você vai colocar como grau de prioridade. A gente não prioriza da maneira correta, né? Como a gente deveria. Porque a gente acha que tudo é prioridade. E não é. Não é tudo prioridade. O mercado, por exemplo, é prioridade? Tem que ter comida dentro da minha casa. Mas dá pra eu organizar ele uma vez na semana? Dá, perfeito. Dá. Não precisa eu ir todo dia, ou ir picado, ou ir, né? Dá pra eu tentar organizar. Então, você já falou um ponto que é importante e urgente. O importante, mas não urgente. O importante, mas não urgente... Na relação das crianças? Sim, porque, assim, na verdade, elas são tudo, o mais importante, exatamente, né? Para que, se você não conseguir alinhar a rotina delas e não conseguir fazer tudo que tem que ser feito, não vai sobrar tempo para você. Você não vai ter tempo de se jogar no sofá com seu marido para tomar um vinho 9 da noite. Porque aí você vai ter que fazer tudo de novo. Tudo que você deixou de fazer no dia, tudo que, né? Porque você estava tentando fazer tudo. Então, o que é importante, mas não é urgente? Olha, olha como é difícil, porque são tarefas que não precisam ser feitas hoje. Entendi. Por exemplo, um pediatra, né? É importante marcar o pediatra de tanto em tanto tempo, as vacinas, mas não é urgente, porque não precisa ser neste exato momento. Sim. Né? Só se, claro, eu procrastinar isso e deixar chegar num ponto que vire urgente, né? Então, na sua lista, no seu campo de visão, na geladeira, na parede, no seu quarto, precisa dessas listas. Pequenas, médias e grandes. Eu preciso de uma lista de mercado, uma lista de vacina com datas, uma lista de médicos, listas. E você vai colar essas listas. Por quê? E depois da divisão, né? De tudo que você já fez. Porque se você não tiver isso de fácil acesso, você vai enlouquecer. Então, por exemplo, eu sempre pego o meu marido assim, ó, eu vou mandar para ele o dia. O que a gente tem para fazer hoje? Então, eu mando lá do comecinho do dia até o final. Toda a descrição do dia. Aí, assim, ó, eu não preciso falar com ele, né? Ficar cobrando, né? Cobrando, pedindo, mandando ou fazendo qualquer outra coisa. Sim. Eu já mandei o que precisa ser feito no dia. O que se encaixa no meu. E aí, ele responde, ok. Ou ele responde, não, isso não dá. Como a gente ajusta? Então, eu já mando no dia.
Ó, a gente vai gravar uma enquete às 10h30. Então, ele tem que estar lá às 9h pra montar. Então, tá lá, 9 horas, chegar, marcar com o Fabrício. Já mandar mensagem. Depois já chega, 10h30 a gente precisa gravar. Agora tem que dar almoço pra ela, tem que ir pra casa. Então, eu escrevo todo dia. Então, ele segue aquilo que tem que fazer. E muitas vezes a gente não dá importância no escrever, né? Porque, não, mas isso todo mundo sabe. Eu sei, ele sabe o que ele tem que fazer. E aí que a gente se perde, né? E vem os conflitos, porque daí você vai, né, relembrar ele, mas já acaba sendo uma cobrança, ele já sente isso como uma cobrança. Então, como é importante a gente colocar no papel, né? Ou mesmo por mensagem hoje, né? Mas isso é no dia que você vai fazer. No dia. Escreve o que você tem que Começou fazer o no dia. dia. Porque aí o que vai acontecer? Isso é uma lista a curto prazo. Eu tenho que fazer ela só naquele dia. Não vai adiantar eu ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Eu tenho que cumprir ela. Então, ontem, eu tenho que trabalhar. Aí a minha mãe viajou. Então, eu vou ficar com a minha filha, eu tenho que fazer isso, isso, isso de manhã. Então, eu já programei toda a lista da manhã. Ah, mas vai ficar automático, vai ficar mecânico, você entrou nesse ponto. Não tem como você fazer uma organização sem você pontuar o que precisa ser feito. Sim. Como urgente, não urgente, importante, prioridade. Não tem como, não tem como. Automaticamente você vai fazendo isso. Então, se eu tenho que organizar a casa, se eu tenho que ficar com ela, se eu tenho que dar o café da manhã, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que fazer isso, um monte de tarefas, eu preciso colocar do meu dia. E por último, eu tinha que revalidar os roteiros de hoje, né? Tinha que fazer a abertura, tinha que fazer um monte de coisa. Então, eu fui riscando ao longo do dia o que eu conseguia concluir. E aquele dia vai acabar. Eu não preciso mais me preocupar com hoje, por exemplo. Hoje é uma nova lista, né? Só que é do dia. Então, só que aí você tem que colocar as outras coisas organizadamente de datas. Vacina, pediatra, médico, teu médico, do teu marido, dentista, tudo dentro daquele dia. Listinhas. O que é não importante, mas é urgente? Não importante, mas urgente? Que você pode delegar. Por exemplo, fazer o almoço, eu posso delegar, né? São coisas... É importante. É importante. Não deixa... Aqui é não importante, mas urgente. Mais urgente, então. Fazer a revisão de um carro. Perfeito. Ele não é... Ele é importante... Não é importante. Ele é importante. Vamos fazer exercício. O que é não importante, mas é urgente? Ele não é importante, mas urgente... Por exemplo, se você fazer a mala. Não é importante, mas é urgente. Você tem que fazer a mala das crianças, por exemplo, para sair. Pode ser. Como é que você vai organizar isso? Você pode delegar? Seu marido pode fazer? Não, maridos não sabem fazer mala. Posso delegar para minha funcionária. Porque assim, né, não tem... Até para viajar, gente, funciona muito. Até para viajar, eu coloco que tem que levar. Eu não esqueço. O meu marido fica de cara. Ele fala, cara, você não esquece de nada. Não esqueço. Nem uma cueca, nem um cortador de unha. Se eu tiver que levar para minha filha, se a gente for ficar mais tempo. Não esqueço. E com criança tem, né, até os remédios. Eu coloco tudo a pode quantidade acontecer. de roupas. Então, assim, por exemplo, vou viajar. Eu coloco assim, viagem. E vou listando. Eu conto quantos dias são e quantas mudas de roupas eu vou precisar. Então, 7 conjuntos, né? De roupa. Sei lá, 4 sapatos para eu poder revezar. Um chinelo, um pijama, pasta de dente, escova de dente. Eu escrevo item a item. Tudo que vai vindo na minha cabeça. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô livrando o meu pensamento. Se na hora que eu for viajar, eu tenho que abastecer o carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que colocar tudo. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer as malas. E agora? O que eu faço? E vai socando, e vai enfiando, e soca dentro do carro. Não dá. Então, a gente tem que organizar antes. Sim. Antes de viajar, já tô colocando tudo. Quando chega na hora, faltou isso aqui da lista. Então, eu tenho que sair para comprar. Tipo, um protetor que venceu, sei lá. Exato. E até esse lance da viagem também. Nessas férias, eu comecei a colocar em prática, porque é uma mala para 3 crianças, né? E aí, eu comprei aqueles sacos plásticos e eu coloco dos meninos a roupa que ele vai usar tal dia. Coloco um casaquinho junto, porque caso precise do casaco. Mas eu já coloco. Porque a viagem em si, no momento que a gente tá lá, também é caótico.
né? Eles acordarem, a gente precisa, né, sair do hotel, precisa ir para algum lugar. E aí é uma correria, eles demandam. E quanto mais você tá cheia de atividades para fazer, mais a criança vai demandar atenção. É incrível, né? Tudo eles fazem para chamar atenção, porque eles estão vendo que você não tá ali, presente. Exatamente. Então, eu comecei a colocar em prática justamente isso. Então, eles acordavam, eu já sabia qual era a roupa que eles iam colocar, já tirava o plastiquinho, hoje é o dia 1, é isso aí que eles vão usar. Então, fica muito mais fácil e é um reflexo, assim, para eles, né? Se você tá tranquila quanto, não, a roupa é aquela ali, eu já sei que roupa que ele vai vestir, a gente passa essa tranquilidade para eles e eles também ficam tranquilos. Né? Exatamente. Porque é incrível, a gente ainda fala, nossa, mas justo hoje, justo agora que eu preciso fazer isso, meu filho. Mas porque ele é um E reflexo se você seu. tivesse feito ontem, se você tivesse se organizado ontem, Exato. hoje você estaria com o pensamento mais livre? Sim. Então, quando a gente deixa de organizar a nossa casa, a nossa vida, né, assim, com relação a tudo, a gente não tem espaço para criar, a gente não administra o nosso tempo, a gente não tem espaço pra gente, não cabe, não me cabe no Não. meu dia, né? Eu não consigo fazer nada. Então, por exemplo, esses dias eu ganhei um saquinho para fazer escaldapé. Falei, cara, eu vou me organizar para fazer esse escaldapé num dia que eu estiver mais tranquila, de atividades que eu tenho que fazer no meu dia. Sim. Então, eu vou me organizar, vou colocar lá, escaldapé. Eu quero fazer, entendeu? Eu quero ter ali meu momento de colocar ali o meu pé, de ficar massageando tranquila. Para isso, a minha rotina tem que estar toda organizada com a minha filha. Não dá para ser a bagunça do sono, né, que a gente fala. Sim. A rotina da alimentação, É uma que senão série de vem aquele coisas. pensamento, né, Nanda? Impossível fazer isso lá em casa. Né? Quantas vezes já escutei, e é impossível meu filho dormir esse horário. Mas é justamente isso. Tem essa sensação de que você não. Eu fazer um escaldapés, tá brincando, eu tenho 3 filhos, quando eu vou fazer um escaldapés? Dá. Dá, né? Mas a sensação que a gente tem é essa. Não, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é impossível. E para Mas, uma mãe que é solo com 3, então, né? né? Que não tem ajuda em casa, o que essa mãe vai ter que fazer? Então a gente vai priorizar a rotina das crianças Uhum. para que essa mãe tenha um tempo de autocuidado. Livre. Então, se ela tiver com a rotina adequada, as crianças elas acordam entre 6 e 7 da manhã, elas fazem a soneca durante o dia ou vão para a escola. A mãe ela chega em casa cansada, mas ela antecipa esse ritmo com essa rotina do sono. Então ela vai deitar um pouquinho com as crianças, ela vai ler um conto, as crianças vão estar dormindo. Se for entre 7 e 8 da noite ou 8 e 9, que seja, Sim. essa mãe ela tem das 9 até meia-noite Uhum. para ela. E assim, por mais que ela esteja cansada, exausta naquele dia, a previsibilidade traz uma paz para você. Então, Sim. quantas vezes eu busquei eles na escola, depois de um dia trabalhando, resolvendo coisas da casa, e aí peguei eles na escola e falei assim, meu Deus, eu tô tão cansada, não vejo a hora. Mas eu sei que Que lá às depois 7h30, 8h, eu vou estar sozinha. Então, isso me traz uma paz, e aí eu consigo relaxar e me conectar e poder atender eles, eu não explodo, eu não vou para o autoritarismo, né? Porque eu consigo manter uma calma dentro de mim, uma paz, porque eu sei que daqui a um tempo eu vou estar sozinha, eu vou ter o meu tempo. Então, essa Exatamente. previsibilidade faz bem para as crianças, né? E para a gente também. E aí, essa mãe, que é solo também, voltando um pouquinho na mãe solo. Por que eu tô falando da mãe solo? Porque você tem 3 crianças, mas você também fica sozinha quando o teu Sim. marido viaja. Você não precisa se organizar muito mais Com para fazer certeza. muito mais coisas? Sim. Então, é igual. Ah, mas tem rede de apoio. Tudo bem. Mas então, se sobra um tempo, reserva na semana aquele tempo para você cozinhar. Uhum. Uma hora que você tá cozinhando, hoje eu cozinhei só feijão. Hoje eu cozinhei só carne, deixei congelada. Hoje eu cozinhei. Então, vai precisar se organizar muito mais. É igual o final de semana, né? Lá em casa, o final de semana sou eu, meu marido e as crianças. A gente não tem. Então, eu já sei que eu vou ter que lavar a louça, né? A gente vai ter que arrumar a cama. Por exemplo, para eu vir para cá hoje, teve uma logística a ser montada, preparada, né? Sim. Porque ele vai, afinal de contas, ele ficou sozinho com os 3. Então, antes de sair, eu já deixei o mamá da Laura pronto, porque ela vai dormir. Então, vai ser mais fácil para ele. Como que ele faz ela dormir com outros 2? Né, demandando atenção. Então, só de fazer um mamá, deixar pronto, já facilita muito para ele. Então, são essas pequenas coisas que no momento Que tem que estar na
lista do dia. Então você vai mandar uma mensaginha pra ele. Olha, amor, bom dia, né? Você acordou antes com as crianças porque você tinha que estar aqui. Então, bom dia, amor. Às 9, já deixei isso pronto. Vou tomar café com as crianças. Nananana. Programar o dia. Deixar. Aí ele vai olhar e vai falar assim: ah, mas isso não estava no dia o que saiu, né? Então, assim, são ajustes. Por isso que a gente tem que fazer as pequenas, as médias e as grandes. As grandes fazem parte do todo, né? Que é, meu Deus, é gigante. Muita coisa para fazer. A gente falou sobre o tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade com as crianças são esses momentos. Então, assim, ai, meu Deus, tá tudo no automático. Você falou, né? Eu tenho essa dificuldade de encarar isso como, né? Ai, me sentir culpada porque eu tô fazendo no automático. As crianças, por mais que a gente não ache que elas estão entendendo o que tá acontecendo no todo, mas elas sentem o quanto você está se dedicando para que aquilo funcione, para atender as necessidades delas. Então, pode ter certeza que mesmo que você dê um beijinho boa noite, beijinho outro, beijinho outro, eles sabem, poxa, minha mãe está cuidando dos meus irmãos. Eles estão vendo a correria que você está fazendo em torno daquilo para que todos estejam bem. Quando a gente prioriza a necessidade atendida, a gente esquece que a gente está fazendo no automático. Por quê? Não, eu estou priorizando as necessidades dos meus filhos. Então, foca nas necessidades deles, né? Você está atendendo. Você não está deixando de fazer. Eu prefiro que você seja uma mãe que encare isso como o automático, né? Mas atendendo as necessidades dos seus filhos, do que uma mãe negligente. Sim. Que vai deixar os filhos até 1h da manhã acordados assistindo televisão porque ela quer ter tempo para cozinhar para outro dia. Não, inverte. É o inverso. Eu preciso que você esteja com seus filhos atendendo a necessidade deles para depois você ir cozinhar, para congelar comida para semana, por exemplo, para fazer seu planejamento, para estudar, para tomar teu banho, né? Então não é automático, é as necessidades atendidas. Só que se você quiser trazer um pouco mais de ritmo, insere elementos, porque os rituais, eles fazem com que as crianças tenham memórias daqueles momentos. Então, se eu tô 10 minutos com meu filho, mas eu acendo uma velinha na mesa, se eu tenho um tempo para contar minimamente ali uma historinha na mesa mesmo, ou até no banho. Tá no banho, tá contando historinha. São 15, 20 minutos de banho. No teu caso, 1 hora. Você vai ficar 1 hora ali se conectando com eles no banho. Sim. Então, você não tá fazendo no automático. Não tem como você dar um banho assim, ó. Acabou. E ó, o próximo. Não tem como. Você vai dar o banho nos 3. Os 3, ou não sei se eles tomam juntos ou não. Tomam todos juntos. Então, se eles E tomam eu preciso juntos, estar presente ali. Eu vejo que, por exemplo, é uma né? festa. Tomar E um se eu banho. não estou presente, se eu deixo lá uns 3, né? Coloco um pouquinho de água na banheira, eles ficam... É um caos, porque eles ficam me chamando, né? Eles ficam toda hora demandando essa atenção. E eu tô lá, por exemplo, fazendo uma madeira, né? Arrumando as coisas da escola de amanhã. Então, quando eu já deixo isso pronto, já me livro dessas obrigações, eu consigo estar presente com eles no banho. E o banho é muito mais tranquilo. É muito mais leve. Quando eu não estou lá presente, é o caos. Sim. Então, é isso. É antecipar. Né? Você saber o que vai acontecer. A gente sabe que essas questões de comunicação, de briga entre irmãos, são claro. outra caixinha. Que aí a gente traz a questão de disputa, a atenção dos pais, são outras coisas. Mas isso diminui bastante, né, Nanda? Se você está presente. Exatamente. Então, não se culpe por você achar que você está fazendo no automático. Você não está fazendo no automático, você está atendendo as necessidades do seu filho, dos seus filhos. Sim. Então, você está pensando assim, caraca, eles vão estar alimentados, né? Feito a higiene pessoal, individual de cada um, que não é fácil. Trocado, limpinho. Eles estão sendo nutridos da melhor forma que você pode ser. Então, é diferente da negligência. Sim. Então, foca na necessidade atendida. Porque se você ficar focando o tempo todo, eu tô fazendo tudo no mecânico. E você? Você não vai estar bem. Não. Você vai estar ali se doando, esperando sempre que alguém faça algo por você, que seja seus filhos mesmo. Exatamente. E nunca vai vir, nunca. Quando a gente se doa demais, a gente não recebe em troca, a gente se frustra, se culpa, se autorresponsabiliza por tudo, acha que nada tá bom, que você é uma péssima mãe e você não é. E acaba também se vitimizando muitas vezes, né? Porque só eu faço, porque eu não tenho retorno, né? O se doar demais não é o ideal.
O ideal é que a gente faça pelo outro, que a gente cumpra os nossos atos de serviços com amor, mas também que a gente enxergue a linguagem deles, né? Que eles possam corresponder às nossas da melhor Sim. forma possível, sem essa cobrança, sem que a gente cobre. Quando a gente cobra, é porque a gente fez demais, Uhum. né? Exatamente, perfeito. Então, é isso. E o por último, no pacote, no pacote de organização, né? Então, só para a gente relembrar, a gente tem que ter ordem de prioridade, planejamento, cronograma, rotina e disciplina. Não dá para o seu marido chegar de viagem, você largar e falar, agora toma que o filho é teu. Não dá. A disciplina e a constância fazem total diferença de uma organização. A gente precisa. E eu sempre falo dos 4 R's, né? Que é o que eu faço para mim. Revisar, para ver se não tá faltando algo. Então, assim, cara, esqueci uma coisa. Anota. Abre teu bloquinho de notas, abre teu celular, manda um WhatsApp pra você mesma, faz um grupo com você mesma. Já fez isso? Fazer um Eu grupo tenho um e grupo com meu sair? marido, a gente manda documentos. Não, faça um grupo com Eu ele, e ele. aí pede pra ele sair. Vai ficar só você. Entendi. Então, é o grupo com você mesma. E aí, ali você vai jogando tudo que você precisa. Depois você vai apagando. Ah, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. É pra você. As listas, elas são pra você. Lá em casa, a gente fez um calendário, pegou um calendário, a gente comprou na Calunga lá mesmo, com os quadradinhos de folha mesmo, pra caneta, e escreveu lá. Segunda, tem que lavar a roupa. Então, lavar a roupa. Gente, faz parte de uma rotina de uma casa, tem que estar lá. Exato. Né? Você precisa de roupas, né? Tudo. Então, a gente organiza. Isso é um cronograma do que precisa ser feito. As outras atividades de trabalho, de outras coisas, a gente utiliza o Trello. Então, assim, o meu marido, eu tô lá, esqueci alguma coisa. Aí eu já anoto aqui, Trello. E coloco como tarefa. Coloco a etiquetinha nele. Essas ferramentas que a gente tem hoje ajudam demais. E olha, eu fui muito resistente. Eu falava, isso não funciona pra mim, eu gosto de caderno, eu gosto de lista no WhatsApp, eu quero mandar tudo no WhatsApp. Ele falava, Fernanda, coloca no Trello. Coloca. Porque você vai ver que a gente não vai esquecer. Volte e meia tá ele lá, mandando as atividades concluídas. Eu falo, caraca, funciona. E a minha mente tá livre. Sim. Eu posso sentar para escrever um texto, eu posso sentar para pensar no que eu vou planejar, o que eu vou fazer para os próximos episódios, ou para o meu trabalho, ou para os atendimentos, né? Então, tem que existir o espaço para o criar. Sim. E a gente fica só vivendo. Vivendo. Às vezes sobrevivendo, né? Não é nem vivendo, é sobrevivendo. E o tempo passa. Tô tentando organizar meu sono. Porque é prioridade. Meu sono é prioridade. Antes já deixou de ser. E hoje não pode ser mais. Não. Eu também entro nessa porque se eu não dormir bem, se eu não dormir as horas suficientes, eu acordo totalmente outra mãe. Eu sou uma mãe que eu não quero ser para os meus filhos, né? Exatamente. E eu não quero. Eu quero ficar bem no outro dia. Sim. Então, assim, por exemplo, meu marido falou, meu amigo vai fazer um caranguejo hoje. Eu falei, é à noite? Não dá, eu não vou com a Cecília hoje. Hoje eu não vou. Por quê? Porque ela já vem de um ritmo da escola, né? De uma escola que eu encerrei, de um quintal brincante que eu encerrei um ciclo ontem. Eu já fui fazer a reunião da primeira escola, eu sei que vai exigir dela muito mais para essa nova adaptação. Por que que eu já vou começar a zoar, né? Todo o sono dela já no final de semana. Mas é só final de semana. Quando eu organizar a rotina dela, que ela estiver indo para a escola adaptada super bem, eu volto a abrir as exceções. Porque o que é exceção para mim, então, hoje eu posso dar um sorvete, que é sábado, porque durante a semana ela não vê doce nem que a vaca tussa. Então, assim, eu não me culpo de dar o sorvete. O problema é a gente viver no caos e achar que tá tudo bem, fazendo tudo ao mesmo tempo, dando, né, a mesma coisa sempre, sem a gente ter a exceção para abrir. É aí que você se culpa. Porque não é ser radical, né? É todo um equilíbrio. Eu não dou doce durante a semana, final de semana tá tudo bem. Tudo bem, exatamente. Né? Se vier uma avó, um vô e quiser tacar doce, tá tudo bem. Porque as minhas amigas vão fazer a festa das cores? Vamos, mas de dia com crianças. Sim. À noite sem crianças, eu escrevi, né? Pra mim, eu, Fernanda. Tudo bem, mas não é porque eu estou deixando... porque a Fer não quer levar a filha dela, porque é à noite, porque ela quer que durma cedo. Não, ninguém sabe do real motivo. Qual é o real motivo? Porque eu quero preservar o sono dela na adaptação da nova escola. Sim. Quando tudo isso passar, eu vou abrir uma exceção. Eu não sou uma mãe, né, chata, aquela mãe que fica
Não, Nem eu deve só ser. preservo e priorizo. Lembra da ordem de prioridade? Sim. Organização. Eu preciso que ela se organize primeiro na adaptação escolar. É prioridade agora para mim, tá na minha lista de prioridades. Porque isso é trazer leveza, né? Se Exato. você... Depois eu vou ficar tranquila. Isso. Se eu for sair, Exatamente. se eu for fazer qualquer outra coisa. Uhum. Então, os 4 R's: revisar, revisitar, reajustar e revalidar. Então, ó, revisa para ver se tá faltando algo Tá. na tua lista. Uhum. Olha lá. Ah, esqueci de colocar uma coisa. Insere na sua lista. Será que... E outra coisa, será que vai precisar mesmo ser feito aquilo? Acho que não. Acho que eu posso transferir para de médio prazo. Então, vai me ajudar. Sim. Revisita, altera a ordem. Eu preciso mudar o médico para outro dia. Só que essas 3 atividades aqui, se eu for no médico é uma tarde que eu perco. Vai ficar sem fazer. O que eu posso fazer? Divide entre outros dias. Não faz tudo no mesmo. Tenta picar, fazer essa divisão. Porque se você perder uma tarde, você perdeu tudo que você tinha que fazer. É. E aí, reajusta, né? Inserir o que é o necessário. Vamos reajustar. Ai, lembrei que isso é necessário, eu preciso colocar de novo, né? Então, é parecido com o revalidar, porque o revalidar você está revalidando para ver. O reajuste você está inserindo, né? Então, eu preciso ver sempre o que... Então, lembrar dos 4 R's para tuas listas não esquecer. Porque não adianta botar a lista lá e nunca mais ver, né? Exatamente. E o dia muda, né? As coisas acontecem, a gente está em constante mudança. Então, com certeza, a gente vai precisar mexer naquela lista, né? Então, não coloca como segunda-feira pra você. Ai, o povo tem mania. Vou começar a dieta, vai na segunda-feira. Vai começar academia Começa tudo na na segunda-feira. segunda-feira, né? Esquece a segunda-feira, pelo amor de Deus. A segunda-feira é só um nome. Sim. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, você sabe que no final de semana você vai sair da rotina e vai ser mais conturbado pra você na segunda. Na segunda vai estar o caos, porque você tem que organizar tudo da escola, você tem que organizar. Então, assim, faz na terça. Tira suas listas de lá. Ah, o mercado eu já fiz. A lista de médicos e vacinas eu já fiz. Já mandei pro meu marido como vai ser o dia de hoje. E eu já organizei a lista da semana, das tarefas da semana. Pronto. Todo mundo se conversa. Sim. E tenta baixar o Trello no seu celular pra você pra ajudar. Mas sabe que agora a gente apareceu com uma Alexa lá, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Coitada da Alexa. Falei, a Alexa não sobrevive numa não. casa. Mas o Guilherme falou assim, é um investimento. E a gente tá usando a Alexa ao nosso favor, né? Não só para conversar com a Alexa, mas é justamente isso. É muito mais fácil, porque lembrei que tem que comprar, né, leite. Então, já manda na Alexa. No momento que você lembrou, você já consegue, né? É de fácil acesso. A Alexa é como se fosse o Trello. Só que acontece que você tem que alimentar a Alexa. Sim. E muitas vezes você vai esquecer. Então, aqui, talvez fica, sabe, mais rápido, mais ágil. E também, você. querendo ou não, está com você, né? O celular. Tá todo momento no lugar que você estiver, né? A Alexa não posso carregá-la comigo. Coitada, né? Se a gente pudesse delegar tudo pra Alexa, seria tão perfeito. Pois é, mas Nossa. Ainda não chegamos nessa. Sim. Manu, a gente vai precisar encerrar, porque senão, ó, gente, a mentoria, ela não é, assim, de longe o caminho percorrido que a gente fez aqui de falar só de organização, de rotina, de ritmo, de conexão, né? Que foi os pontos que a gente abordou aqui. Mas, assim, foi incrível. Achei que você trouxe os pontos, assim, que pegam mais pra você como mãe. Sim. Você já é uma pessoa organizada, né? Teoricamente, teus filhos ali, eles já estão com a necessidade atendida do que eles precisam pro dia deles, pra escola, pra tudo. Então, você já tem uma organização, você só precisa realmente ajustar. Sim. Revalidar, reajustar, lembrar dos 4 R's, tentar, né, inserir algumas outras coisas para que te ajudem, outras ferramentas. E você comentou que a mentoria, né, não é isso, né? Tem muito mais coisas, mas a gente começa por aí, né? Sim. Porque tudo que vai envolver na mentoria, ela começa com uma organização, né? Pra gente mudar, a gente precisa começar a organizar. Então, eu acho que é o início de tudo isso. E obrigada, Nanda. Obrigada a você. Nossa, sou muito feliz e é incrível, assim, você dar voz às mães, né? A gente poder se abrir e falar das nossas dificuldades, que muitas vezes é a dificuldade de outra mãe. A gente se conecta e é incrível. Sim. E aqui a gente vai ouvir muita coisa. Tem muita coisa pra gente trazer nos episódios. Sim. Mas o principal é a gente se conectar com o que a gente tá fazendo. Então, já pensou se eu estivesse aqui gravando com você e pensando em 1000 coisas que eu tenho pra fazer lá fora?
Não Não dá. dá. Eu não ia te ouvir, eu não ia me conectar com você, eu não tô no meu estado presente. E eu tenho 1000 coisas pra fazer, mas eu não posso pensar. Sim. Eu tenho que estar aqui com você, te ouvindo, né? Pra gente poder fazer o Acontecer. programa acontecer. Sim. Então, é isso. Eu só estou fazendo isso. Nada mais tem controle. E a gente acha que tudo tá sobre o nosso controle. E não tá. Maternidade é um movimento constante. A gente está em todo momento maternando, mas a gente tem que se lembrar de quem a gente é e o que a gente precisa fazer para melhorar pra gente. Sim. Em primeiro lugar vem A gente a priorizar. mãe, depois vem o resto, que eu falo, Sim. o resto é o resto, a casa, os filhos, o marido, é tudo. Porque se você não tá bem, nada vai Você é bem. importante, né? É, É exatamente. Obrigada. Obrigada, amei. Gente, a gente fez aqui um novo formato, né? A gente não falou sobre área profissional, Não. igual eu trago os pontos do Mãecast aqui, todos os profissionais, os temas. A gente falou hoje sobre um pedacinho da mentoria que eu faço com as mães também, né? De mentoria familiar. Só que as mães, elas trazem milhões de coisas, né? Não funciona assim, em uma horinha de gravação. A Não, gente é um não consegue. processo, né? É um processo, tem todo um acompanhamento. Eu deixo disponível o meu WhatsApp para as mães e é bem no calor da briga, de tudo que acontece que elas me mandam. Então, é isso. A gente está cada vez mais avançando para esse mundo melhor, para que a gente possa fazer algo por nós, porque depois a gente consegue refletir isso nos nossos filhos, Com né? toda certeza. Então, se você gostou, compartilha o vídeo. E, Manu, fala tuas redes sociais para todo mundo te seguir lá. A gente vai deixar aqui, mas fala. Isso, É bom. meu Instagram, então, é Manuela Cole. E no Instagram que você me encontra. E eu compartilho lá os perrengues também, com 3 filhos. É divertido, também gero muito conteúdo lá. Deve ser uma festa, meu Deus do É céu. uma loucura. Obrigada, viu? Obrigada, Nana. Gente, beijo, fiquem com Deus. Até a próxima mentoria.